E jogar. Ele pula daí, né? É. Grayton. É um link do Facebook. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos para a próxima atividade aqui do primeiro Enopen. Muito boa tarde a todos que estão aí nos acompanhando. Vamos iniciar aqui mais uma palestra. Nesse momento, a nossa palestra se destina às discussões relacionadas ao pensamento computacional no âmbito da educação básica. E para essa palestra de número 12, nós temos como tema pensamento computacional em aulas de matemática na educação básica. E vamos ter a satisfação de receber como palestrante nesse momento o professor mestre Grayton Toledo de Azevedo. Eu sou o professor Fernando Cedri, daqui do campus da Unemate de Barra do Bugres, e para mim é uma grande felicidade estar aqui acompanhando esta palestra com vocês. Eu chamo aqui então agora o professor Grayton Toledo de Azevedo, que é matemático e especialista em educação matemática, com ênfase em matemática computacional, pelo Instituto de Matemática e Estatística da Universidade Federal de Goiás. É mestre em Educação em Ciências e Matemáticas, também pela Federal de Goiás, doutorando em Educação Matemática pelo Instituto de Geociências e Ciências Exatas da Unesp, com estágio aí na modalidade sanduíche na Rutgers University, em Nova Jersey, Estados Unidos. Ele é professor efetivo do Instituto Federal Goiano, o IF Goiano, membro do Grupo de Pesquisa em Informática e Outras Mídias e Educação Matemática, o GPIMEN, da Unesp, escritor de livros para didáticos de matemática, em especial a coleção Hora do Pensar, publicou artigos em periódicos especializados, tem vários trabalhos em análise de eventos, também é parecerista da revista Infor, tem projetos de pesquisa, de ensino e extensão, conquistou também aí diferentes prêmios na carreira, olha aí, prêmio... A exemplo do Prêmio Nacional Educador Nota 10, pela Fundação Vitor Tivita. E nos últimos anos ele tem se dedicado aos estudos e pesquisas referentes ao processo de ensino e aprendizagem de matemática, aprendizagem criativa, pensamento computacional, construção de jogos digitais e dispositivos de robótica, formação de professores. É uma felicidade estar contigo aqui, Grayton. Tivemos a oportunidade de nos conhecer o ano passado, durante o Enem, em Cuiabá, né, trabalhamos juntos lá em alguns momentos até da organização, muito bom revê-lo. Espero que você esteja bem, sua família esteja bem. Espero que todos que estejam acompanhando aí essa palestra estejam bem, motivados para discutir aqui com a gente essa temática que é de bastante interesse, bastante atual. E o Grayton aí, pela sua formação, pelos seus trabalhos, tem um amplo conhecimento para compartilhar conosco aqui nesse momento.
Então, desejo a vocês que estão chegando aí uma boa palestra. Gleiton, sinta-se à vontade. Se for usar o compartilhamento de tela, já pode ir providenciando aí. Dê o seu boa tarde. Muito obrigado aí pela disponibilidade e a gente continua acompanhando por aqui. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Fernando, pela apresentação, pela parceria de sempre. Nós trabalhamos juntos no ano passado no Cuiabá, um evento maravilhoso, muito especial para os educadores matemáticos do nosso país, especial voltado com olhares muito atentos, né, ao processo de ensino e aprendizagem de matemática da educação básica, né? Eu acho que é um desafio muito importante colocar a educação, sobretudo a básica, como ponto de pauta nacional e pensar nisso para que a gente possa, de fato, né, pensar esse ensino, essa aprendizagem que atenda às demandas deste tempo, né, que vai por aí. Então, nós vamos falar de hoje algo muito importante, Fernando, só gostaria de confirmar antes, porém, se a minha fala está saindo aí certinho, se todos estão conseguindo ver a apresentação. Tivemos alguns problemas técnicos, né? O Greito está voltando. A gente vai adicionar ele de novo. Legal. Eu acho que você vai ter que iniciar novamente o compartilhamento, Gleiton, porque um pequeno cortezinho. Vocês estão conseguindo ver, Fernando, direitinho? Agora sim, está carregando. Isso, a gente já vê os seus slides. Pelo menos eu aqui estou vendo. Ótimo. Prontinho. Então, pessoal, nós tivemos um pequeno contratempo, né? Mas é super normal isso. Estamos lidando com tecnologias, isso é super suscetível de acontecer aí. Primeiramente, muito boa tarde, professores, licenciados, matemáticos, pessoas aí que trabalham com a educação direta ou indiretamente. Vamos falar de sonhos da educação básica e vamos passar por um tema muito importante, não só por estar nos documentos oficiais da educação, como a BNCC, mas também por preconizar a invenção, a criatividade, a autonomia, a reflexão dos conceitos matemáticos que ali são construídos e mobilizados dentro do contexto de sala de aula. O nosso tema hoje da nossa conversa é pensamento computacional em aulas de matemática da educação básica. Eu iniciei aqui com uma foto, né, de um hospital público aqui do estado de Goiás, de pessoas inspiradoras, entre fisioterapeutas, fonoaudiólogos, médicos, professores, alunos do Instituto Federal Goiano do Campus Avançado Ipameri, né? Nós vamos conhecer um pouco desse projeto e vamos passar aí, teoricamente, um pouco da ideia computacional. Mais uma vez. Temos novamente outro problema, né, Anselmo? A Anselmo está criando aí. Mas é desse jeito a tecnologia. Eu acredito que está instável um pouco a internet do Greito lá em Goiânia, né? Mas a gente vai tocando o barco, vamos esperar ele adentrar de novo, e assim que ele adentrar, nós damos sequência à palestra dele, né? Muitas pessoas aqui nos acompanhando, eu acho que 38 pessoas agora, uma oscilação entre 40 e 38 pessoas, e pessoas essas de diversas cidades do Mato Grosso, né? Então, não só do Mato Grosso, diversas cidades do Mato Grosso, mas não só do Mato Grosso, mas de diversas cidades do Brasil e até pessoas, né, participantes de outros países, né? Então, acredito que o evento, ele está se cumprindo, né, acima das nossas expectativas enquanto proponentes, né, e nós esperamos que o mesmo continue nessa perspectiva, oferecendo um ambiente de discussão e um ambiente de interação aí para que
o conhecimento que chegue a essas diversas cidades através das pessoas que estão aqui presentes. Isso é bacana. Acho que é uma boa... Dos eventos que eu tenho acompanhado, acho que o Enopen está com o maior número de público aí nas transmissões simultâneas, ao mesmo tempo. O que mostra aí o engajamento, né, dos professores, das professoras nessas discussões, e essa participação é muito boa, né, porque isso fortalece o compromisso, tanto da organização do evento, quanto também dos participantes, em estar promovendo aí as discussões, construindo conhecimento, enfim, é um momento bastante importante. Estamos aguardando aqui o Gleiton se reconectar, né? A gente sabe que transmissão ao vivo, ainda mais nessa época, pelo menos aqui em Mato Grosso, começa a chover, né? E aí, com chuva, o link de internet às vezes fica um pouco instável. Não sei como está lá em Goiânia, né? Não é muito longe daqui, né? Acho que a estação também lá agora é período de chuva. E vamos aguardar aqui, ver se ele se reconecta, só mais alguns instantes. Eu vou colocar um videozinho introdutório enquanto a gente resolve esses problemas técnicos, e a gente espera que vocês não deixem a sala, porque eu acredito que o que o Gleiton tem a apresentar é de grande valia para todos nós. Muito bem, pessoal, já estamos com o Gleiton aqui novamente, né? Ele já vai aparecer aí, já vai compartilhar a tela. O Anselmo já está providenciando ele ali, aí já está aí, né, Gleiton? O slide está aparecendo novamente, Gleiton. Pelos problemas técnicos, a gente acabou caindo bem no início. Então, se você puder retomar, por gentileza, Gleiton, a partir do título aí da palestra, a gente continua acompanhando. Claro, Fernando. Pessoal, eu estava aqui falando e já passando os slides, né, para que a gente possa perceber aí, mas eu começo, né, bem do ponto de partida aí. Pessoal, essa foto aí, ela representa o projeto aí Matix, onde a gente mobiliza os conceitos do pensamento computacional, né, para a construção de jogos e dispositivos de robótica destinado a problemas reais, como solução ao tratamento de sintomas específicos ao tratamento de Parkinson. Então, nós vamos passar um pouquinho na parte teórica do que a gente pode entender como pensamento computacional, né, que vai além das políticas públicas educacionais, até mesmo do que os documentos oficiais de educação como a base nacional comum curricular preconiza para nós, né, que aparecem alguns termos lá na BNCC, e até mesmo a pensar a sala de aula como lugar de sonhos, né? Como nós podemos desenvolver o pensamento computacional, ao mesmo tempo que incentive a criatividade do aluno, o seu poder investigativo, para que assuma a posição de cientista, como pesquisador em sala de aula dentro do contexto formativo de matemática na educação básica, em vez de levá-lo a repetir uma série de exercícios ou até reproduzir informações que pouco se justifica no século XXI. Nós começamos essa ideia de pensar a sala como lugar de sonho. O que nós podemos fazer hoje com o uso da matemática, desenvolver ideias científico-tecnológicas para beneficiar a nossa comunidade e até mesmo situações mais vulneráveis, como, por exemplo, contribuir com o tratamento de uma doença, como o caso mais sério. Nessa foto a gente tem fisioterapeutas, nós temos médicos, nós temos os alunos do Instituto Federal aqui do interior de Goiás, Ipameri, onde a gente coloca a educação na altura de seu tempo. Antes, porém, eu só quero confirmar se a nossa tela está tudo ok, antes de avançar o conteúdo. Está tudo certo aí, Fernando?
Só confirmar aqui. Estamos Tá online. Ok, tudo bem. Enquanto a gente tiver uma intermitência aí, você me avisa para que a gente possa continuar. Pessoal, é um prazer falar com todos vocês aí, quem nos assiste ou quem vai nos assistir. Espero que nós podemos pensar uma sala de aula como lugar de sonhos, né, que a gente possa aprender e mobilizar grandes ideias dentro do contexto formativo. Eu vou começar com a parte teórica para que a gente possa passar na linha do tempo aí sobre o pensamento computacional. Vamos ver alguns problemas muito práticos. Antes, porém, eu gostaria que você entendesse que pensar computacionalmente não necessariamente manusear uma máquina, ou mexer com um algoritmo, ou até mesmo programar robôs por um determinado tipo de finalidade em sociedade. Embora a gente vai falar tudo sobre isso um pouquinho, mas ele não se limita a essas ideias que aí foram colocadas. Pessoal, então para que a gente possa pensar aqui, eu trouxe aqui um mapa para que a gente possa ver sobre a teoria em relação de gerar ideias. Todo mundo está conseguindo ver a segunda tela aí? A parte teórica, consegue ver aí? Fernando, tá tudo ok? A parte teórica para o pessoal? Chegou. Conseguimos sim. Estamos acompanhando aqui. Muito bom. Pessoal, então o termo pensamento computacional, embora ele não recebesse lá na década de 80 esse próprio título, pensar computacionalmente, ou computational thinking, a gente já via algumas ideias mobilizadas por Samuel Papert, que já trabalhava aí com a ideia do construcionismo, que veio depois, né, obviamente, o construcionismo, mas de pensar sobre o próprio pensar. Em outras palavras, como eu desenvolvo uma estratégia, consigo identificá-la e resolver alguns problemas, e como que eu posso pensar nessa própria resolução. Então, são ideias poderosas que incentivou, por exemplo, a Jeanette Wynne, em tempos depois, a pensar a ideia de pensar computacionalmente, baseado em 4 grandes pilares, dialógico, não necessariamente sequenciais, né, que a gente tem a decomposição, padrão, abstração e algoritmo, né, e a grande ideia desses 2 grandes teóricos, a gente consegue ver ideias muito complementares de pensar na identificação de problemas e resolvê-los. Não necessariamente para problemas voltados para a área da ciência da computação, nem tão pouco da área da matemática. Tanto é que eu trouxe aqui alguns exemplos muito práticos do nosso dia a dia, antes de avançar nas ideias da construção de jogos e dispositivos de robótica para o tratamento de sintomas dessa doença, chamada de Parkinson. Antes, depois, a gente tem também os trabalhos da Barba, que vem falar de NIM também, que é planejar e propor soluções. E uma dessas invenções que nós podemos pensar, juntamente comigo e com o meu orientador Marcos Vinícius Maltempo, da Unesp, é pensar a criar soluções usando matemática e computação para problemas encaminhados em sociedade. A gente rompe a ideia de conceito, exemplo, exercício, e devolvemos, por exemplo, no contexto formativo de matemática, o incentivo à imaginação, ao escopo à imaginação, né, a abstração, a criação por meio da criatividade, invenção utilizando materiais de baixo custo para solucionar problemas bem específicos em sociedade. Então, antes, porém, da gente começar a pensar em tudo isso, pessoal, eu trouxe aqui um exemplo muito simples, que eu acho que muitos de vocês já se depararam ou já lidaram com esse problema de lavar uma roupa, né? A gente tem um problema aí muito comum nas casas, né, que é lavar uma roupa. Quando a gente pensa em lavar uma roupa, obviamente aí a gente vai ter que traçar algumas estratégias, né? A gente pode herdar algumas características aí da Jeanette Wynne, que é sobre pensar, decompor a quantidade, a mala de roupas. Quando você separa roupas mais claras com as roupas mais escuras, você está decompondo um problema que é lavar essa roupa, né? Então a gente podemos pensar aí algumas ideias, tanto da computação, fora da computação, de um problema de resolver o problema da lavagem. E uma grande questão que aparece até o padrão, né? Aquele tipo de roupa que seja um jeans, pela plumagem, pela cor, você pode categorizar ou classificar através das características que aí se evidenciam nesse problema, né? Uma vez você lavar uma roupa escura com a clara, isso pode dar algum problema para nós. Abstração, a gente pode pensar o sentido, o Papert, ele vem falar que tanto o pensamento concreto quanto o pensamento abstrato são caminhos, estratégias que se utiliza para resolver determinado problema, e um desses é como que a gente pode pensar lavar essa roupa e quais caminhos nós podemos pensar sobre ela. Nós estamos mobilizando nesse momento, pessoal, ideias muito intuitivas de como a gente pode pensar, grosso modo aí, as ideias do pensamento computacional, quebrando o paradigma de que a gente só mobiliza ideias do pensamento computacional quando a gente envolve algum computador, alguma coisa desse tipo. Fernando, tá tudo certo aí conosco?
Tudo certo. Estamos transmitindo online aqui no Facebook e estou acompanhando aqui também. Excelente, então vamos lá. Pessoal, então pensando nisso aí, a gente pode, o algoritmo, justamente você pegar a roupa, né, separar, jogar água, colocar na máquina para lavar, e depois você pendurar para secar. Então tem uns passos pré-definidos, que a gente pode chamar de etapas pré-definidas, que tem uma lógica, você não primeiro seca para depois lavar, porque senão vai dar algum problema aí. Então, a gente consegue mobilizar grandes estratégias no dia a dia, com problemas bem reais. A partir desse princípio, eu gostaria que nós começássemos a pensar, por exemplo, pensamento computacional, a gente pode ter um algoritmo de recomendação. Possivelmente, muitos de nós, de forma despretensiosa, estamos com o nosso colega, ou até mesmo algum familiar, perto de um celular, e diretamente ele manda alguma mensagem para você, referente àquela música que você gostou, ou aquele produto que você deseja comprar. Quantos de nós aqui, ao abrir uma rede social, seja ela do grupo A, do grupo B, apareceu aquele certo tipo de links que ali se assemelha ou se associa a alguma busca prévia que você havia feito pelo computador. Aqui eu trouxe uma forma para que a gente possa pensar aqui. Tem alguns nomes: Caio, Keila, Maltempo, Thales, Lidné, Cristi, Sônia. Vamos supor que a gente tem a carinha feliz, a cruz, a questão da fala, e a gente consegue perceber, por exemplo, se a gente pegar uma característica de um coração, então a gente consegue, por exemplo, se a pessoa pesquisou sobre coração, né, sobre alguma coisa referente a esse objeto, então, o algoritmo de recomendação, a identificação padrão que aí vai aparecer, a gente pode perceber que toda vez que alguém pesquisa ou fala sobre esse tipo de elemento, aparece a estrela de uma frequência maior, de uma frequência levemente intensa, que é aqui nesse caso os triângulos esverdeados. A gente tem também, por outro lado, as luas e os sols. Então, essas ideias, elas aparecem como uma reflexão de padrões que se assemelham a uma ideia de computadorizada. A gente pode pensar tanto em problemas, no nosso dia a dia, problemas ordinários, como problemas voltados até mesmo para um algoritmo de recomendação, aí para que você possa ter uma ideia sobre isso. Partindo desse princípio mais teórico, eu gostaria agora que nós passássemos a ideia de um trabalho que nós vemos desenvolvendo aqui no estado de Goiás, ao longo de alguns anos, que envolve profissionais de diferentes áreas, são profissionais inspiradores, alunos super engajados com aquilo que desenvolvem, alunos são colocados na posição de cientista, onde ele desenvolve ideias de caminhos imprevisíveis, onde não temos, de certa forma, respostas prontas para resolver muitos problemas voltados à demanda do hospital público no estado de Goiás. Vamos começar a pensar aqui um pouquinho. Eu trouxe aqui uma perscrutação inicial do pensamento computacional aliado à matemática. Aqui, mais uma vez, a gente consegue ver uma foto do hospital, onde a gente tem parte da equipe do projeto Matix, juntamente com os idosos, né, que trabalham conosco, com a questão do Parkinson, os alunos que desenvolvem invenções para ajudar o próximo, para pensar como que a gente pode mobilizar conhecimentos matemáticos e científicos para ajudar o próximo, né? Como que a gente pode pensar a sala de aula, mobilizar todo o conteúdo curricular, que não se limite a ele, mas que dê escopo também, por outra perspectiva, a imaginação, a criatividade, a autonomia, né, a discussão, a argumentação, o protagonismo do estudante, juntamente com outros profissionais da engenharia, da ciência da computação em sala de aula. Então, pessoal, a gente pensa o processo formativo de matemática que carrega os elementos do pensamento computacional, que é um trabalho da nossa tese, juntamente com o meu professor Marcos Maltempo. São etapas dialógicas, né, não necessariamente sempre sequenciais. A gente tem as etapas aí, tempestade de ideias, o protagonismo científico, atividade mão na massa e a intervenção hospital. Ou seja, nós trabalhamos com todos os conteúdos curriculares voltados da BNCC. Eu vou mostrar isso aí para que vocês possam ver de uma forma exemplificada. Só que tudo isso não é voltado para um teste classificatório, né? Até porque a gente entende que aumentar 5 pontos percentuais no gráfico, né, isso não significa necessariamente que a educação melhorou, né? Então, a gente pensa algumas ideias, claro, voltado bem uma perspectiva teórica, não dá para discutir isso agora, mas para que a gente possa pensar que não dá simplesmente para colocar criatividade, autonomia dentro de uma prova. Então, a gente tem pensado a formação muito além do que uma prova, quanto o aluno tem a oportunidade de pensar sobre o seu pensar,
quanto ele tem a oportunidade de identificar problemas reais da sociedade e poder intervir sobre esse problema, agir cientificamente, propor soluções para esse problema, pensar dentro da matemática, da computação, que carrega elementos tanto da engenharia, da física, de forma articulada, trabalhando com outros conhecimentos da língua portuguesa, de forma transdisciplinar. Então, a gente tem pensado a construção desse conhecimento matemático, dessa formação matemática, que não se limite apenas ao conteúdo curricular. E, ao mesmo tempo, tem uma proposta social voltada ao benefício e até mesmo a perspectiva, o impacto de realidades, quanto a gente tem a oportunidade de trazer o bem-estar e até mesmo a redução de sintomas da doença de Parkinson. Eu gostaria de falar brevemente, então, os alunos, a gente derruba a questão das carteiras enfileiradas, os alunos têm a oportunidade, na primeira etapa, de propor ideias, de ouvir os médicos, os fisioterapeutas, os tipos de jogos que eles podem construir, utilizando materiais de baixo custo, linguagem de programações acessíveis, como Scratch, trabalhando com GeoGebra, trabalhando com Python, trabalhando com placas, em especial Microbit, MakeMake, ou até mesmo Arduino. Essas ideias, os alunos, eles recebem, olha, nós precisamos que vocês construam determinados tipos de jogos que incentivem movimentos coordenados das mãos, dos pés, do corpo. Uma vez que a doença de Parkinson, ela atinge os movimentos, né, é uma doença neurológica que atua diretamente nos nervos, até mesmo a questão de níveis, né, do primeiro para o segundo para o terceiro, de cada vez mais grave. Então, com sessões fisioterapêuticas, não é uma questão de cura da própria doença, mas são situações que podem retardar o progresso, até mesmo interromper a sua evolução ao longo das sessões fisioterapêuticas. Obviamente, isso é acompanhado por profissionais da área da saúde, nós não vamos entrar especificamente nessa questão, mas são profissionais inspiradores que trabalham junto conosco numa escola que propõe soluções para problemas reais em sociedade. Os alunos, eles pensam matematicamente essas construções desses jogos, de como eles funcionam. Por exemplo, aqui a gente tem uma construção de um jogo chamado Paraquedas, onde eles discutem, trabalham com as questões das funções, dos movimentos, dos jogos. Por exemplo, aqui a gente tem a construção especialmente de uma função exponencial de base neperiana, né, uma função crescente, para e maior que zero, diferente de 1, onde eles estão pensando na construção de um jato, da construção desse jogo. Então, por trás dos objetos que aí são mobilizados, que aí são construídos, os alunos eles têm a oportunidade de trabalhar com equação, funções, matrizes. Não somente isso, eles trabalham com álgebra linear do ensino superior, trabalham com geometria analítica e pensa a construção desses objetos, desses jogos. Uma ideia que, por exemplo, a gente tem aqui, quando os alunos pensam nos movimentos dos jatos, do próprio jogo, a gente trabalha com as questões dos parâmetros A e B, a questão das translações pelo B, dos coeficientes que se aproximam quanto maior o A, próximo do eixo Y, e a variação do K. Então, eles têm a oportunidade de comparar, porque eles têm que pensar esses movimentos, essas trajetórias desses jatos, por exemplo, dentro de um parâmetro, de um frame, que na verdade é um palco de um jogo. Então, os alunos têm a oportunidade de mobilizar as competências preconizadas pela BNCC, aí, de investigar, analisar, comparar, levantar hipótese. Ou seja, as respostas não são entregues para os alunos, eles dialogam para a construção desses objetos. Eu gostaria que um dos meus orientandos, o Caio, do Instituto Federal Goiano, uma invenção desse jogo aí, eu gostaria que nós olhássemos e observássemos na voz do próprio aluno, como que dá essa formação onde o aluno não é levado a repetir ideias e nem reproduzi-la, mas a investigá-las, a explorá-las, a testar parâmetros, a levantar hipótese e necessariamente descartar essas hipóteses quando elas não se mostram em sentido. Aqui, por exemplo, a gente tem o aluno que ele construiu com materiais de baixo custo, como uma sombrinha, determinado tipo de movimentos horizontais, né, para a direita e para a esquerda, questão de peso, que orienta no tratamento específico da doença de Parkinson, utilizando materiais de baixo custo. Então, na voz dele, eu vou compartilhar essa tela agora com vocês, eu vou parar essa tela de apresentação e vou começar outra tela. Tudo bem, Fernando? Tudo bem, Greiton. Até aqui estamos acompanhando. Ótimo. Então, a gente vai agora para a segunda tela agora, pessoal, para a gente ver a apresentação bem breve do aluno Caio. Antes, porém, todo mundo consegue ver a apresentação dele?
Isso, já está na janela do YouTube aqui para mim. Já tá aí? Vamos aguardar só um pouquinho aqui para que a gente possa ver. Então, a gente vai ter uma apresentação interativa. Ao mesmo tempo que eu vou falando, vocês vão conseguir visualizar em vídeo e na própria fala do estudante. Uma vez que nós colocamos os alunos como protagonismo nesse processo, é onde eles explicam o próprio processo formativo, de como essas coisas se constituem, mutuamente se reforçam dentro do contexto formativo em sala de aula. Então, eu vou colocar aqui para a gente, eu acho que já está visível aí, Fernando, para todo mundo? É porque eu não estou acompanhando pelo Facebook. Já está visível, sim. Então, vamos lá. Oi, pessoal, eu sou o Caio, falando do Instituto Federal de Goiânia. Em 2019, tive a oportunidade de entrar com a TICS. Qual é o projeto com a TICS? Cleiton, a fala do aluno está um pouco baixa, né? O pessoal acho que não está conseguindo entender ela. Acho que estava bom. Eu vou tentar narrar a fala dele. Ele está explicando aí a construção do jogo, onde ele envolve uma série de conhecimentos matemáticos, de programação, função exponencial, por exemplo, aí da base neperiana, como ele pode mostrar aí para a gente nessa parte. E a ideia é justamente isso, mobilizar os conhecimentos do ensino médio. O jato que vai aparecer, por exemplo, ele tem justamente essa moeda, um movimento de uma senoide, esse jato de uma função exponencial, onde os alunos são instigados a criar objetos matemáticos para a construção desses jogos, onde carrega por detrás de cada um deles ideias matemáticas. Então, os alunos, eles têm essa oportunidade de relacionar os conhecimentos matemáticos, como, por exemplo, aqui no quadro, a gente pode perceber uma série de funções, como funções logarítmicas, funções trigonométricas como senoidal, cossenoidal, enfim, ou até mesmo nesse caso em especial dos jatos aí, que tem uma curva crescente aí, de um parâmetro. Então, a gente não coloca necessariamente a definição. Os alunos, eles têm a oportunidade de explorar esses parâmetros, entender o comportamento dessas funções, e no final de todo esse processo, os alunos, eles acabam, pela mediação pedagógica dos professores, dos pesquisadores que trabalham comigo, a formalização desses conceitos. Ou seja, os alunos, eles têm a oportunidade de criar estratégias poderosas por meio da construção desses jogos, interconectado com dispositivos robóticos, como de baixo custo, uma sombrinha velha, que serviu como uma ideia de um guarda-chuva, na verdade, que serviu como um parâmetro aí para nós criarmos um paraquedas, ou seja, para a questão de movimentos do paciente, a questão de concentração, raciocínio, que são estratégias potenciais para a questão do retardamento da doença. Claro que já existe trabalho científico muito bem mobilizado para a área médica e para a área da fisioterapia voltada para isso. Então, os alunos, eles criam esses dispositivos que são solicitados pelos próprios profissionais da saúde, que mobilizam uma série de conhecimentos matemáticos envolvidos, não só da educação básica, como também do ensino superior. Então, os alunos trabalham isso não de forma mecânica, não de forma procedural, ou seja, faça isso, depois repita isso como uma receita de bolo. Muito pelo contrário, eles têm a oportunidade de explorar, errar, e o professor aprende com isso também. Eu acabo aprendendo muito com os meus alunos, alguns algoritmos a gente mobiliza em conjunto, a gente pensa com outros profissionais da computação de como a gente pode fazer isso. Então, os vários erros que acabam aparecendo, os bugs, se transformam como campos férteis para que a gente possa pensar e articular a correção e até mesmo promover a aprendizagem aí dentro desse conceito. À luz da teoria do construcionismo, como a gente pensa a construção de conhecimento aí. Voltando aqui para a nossa apresentação. Então, se alguém eventualmente quiser acessar o vídeo novamente, a posterior, quiser salvar o vídeo aí na sua biblioteca, é só acessar o link que foi colocado ali nos comentários pela Keila, a quem eu agradeço pela gentileza de localizar o vídeo aí no YouTube. Acho que tivemos novamente um pequeno probleminha aí com o Gleiton na transição de tela. Vamos tentar reinseri-lo aqui novamente na conferência, só um minuto.
Aí, Greiton, quando você fez a transição de uma turma para outra, de uma sala para outra, de uma tela para outra, você caiu. Agora voltamos para os slides. Bacana. Pode seguir. Ok. Olá, pessoal, desculpa aí pelo transtorno, mas a minha internet, eu acho que é o problema da minha internet mesmo, mas eu acho que a gente vai conseguir manter esse diálogo aí, tudo bem? Vamos juntos. Pessoal, então a gente tem aqui a questão, por exemplo, não somente desse jogo, a gente tem, por exemplo, mais de 30 jogos construídos, mais de 16 dispositivos robóticos voltados especificamente para o tratamento da doença de Parkinson. Claro que a gente constrói muito mais jogos, né? São jogos não necessariamente voltados para a doença, então é um ambiente de experiências ricas, onde o aluno tem essa oportunidade de explorar. Aqui, nesse caso aqui em especial, a gente tem a construção de um pé de café, que é um paciente que gostava muito de café, a gente pensou em uma questão de pensar um regador, né, de café que tem movimentos circulares com a mão em relação para o peso, é feito, e a ideia é que ele vai molhando os pezinhos de café, e esses cafés vão crescendo. E a grande questão é que nessa terra tem umas minhoquinhas, e essas minhoquinhas, ela andam de uma forma senoidal ou cassenoidal. Então, esses algoritmos são construídos, eles têm a oportunidade de mexer nos lambdas, nos parâmetros, criar, rascunhar, eles têm os cadernos de memórias, né, onde eles podem pensar em problemas bem aplicados. Mais do que isso, por exemplo, eles trabalham com a álgebra booleana, uma vez que eles trabalham com a ideia, em especial, do crescimento de café, por exemplo. Para cada parte aqui do crescimento, a gente tem aqui a questão das interseções, a união, ó, que se o crescimento de café for maior que 50 e menor que 100, ou igual a 100, a gente vai ter que mude a fantasia para tal galho, uma ideia booleana aqui de uma álgebra booleana, e ele vai aparecer justamente nesse pé. Então, à medida que ele vai molhando os pezinhos, né, que é um sensor que nós desenvolvemos com a placa microbit, ou até mesmo com o Make, ou até mesmo o Arduino, a gente vai fazendo com que esses pés cresçam e até mesmo que ele colhe o café e depois ganha um café. Então, são sessões fisioterapêuticas, além de motivacionais, né, voltada para a questão da razão, do raciocínio e até mesmo de movimentos estratégicos, voltar nessas sessões fisioterapêuticas. E, claro, por detrás disso há uma série de conceitos matemáticos. Eu pude falar aqui para vocês a função senoidal, que é essa minhoquinha que está aqui aparecendo embaixo, abaixo dos pés de café. E esses algoritmos, pessoal, da translação, as transformações geométricas, a rotação, a translação, a reflexão, né? Essas questões são tudo mobilizadas pela exploração, pela questão de investigação. O professor dá caminhos, questões norteadoras, para que os alunos possam pensar isso, e através de seus erros, através da sua investigação, a gente começa a produzir conhecimentos coletivamente em sala de aula. Aqui, por exemplo, caderno de memória, onde eles constroem, por exemplo, a função quadrática, né, que é um peixe com a concavidade voltada para baixo, como a gente pode pensar a construção desse algoritmo, que é o pescar peixe, que é um outro jogo que nós desenvolvemos, voltada para uma questão para pacientes que precisam necessariamente ficarem sentados, manusear o braço no sentido lateral, até mesmo no sentido vertical, para que possa contribuir com a sessão fisioterapêutica. Então, nessa primeira parte que nós estamos vendo de matemática, né? Fernando, tá tudo ok aí? Positivo. Fernando, tá tudo jóia aí conosco? Tá na escuta? Aqui tá positivo. Tá nos ouvindo aí? A gente ouve bem. Eu acho que ele não consegue nos ouvir, mas nós estamos te vendo, Gleiton. Nós te ouvimos e te escutamos bem. Pode continuar. Aí ele acabou caindo. Bem, vamos tentar reconectá-lo, né, novamente. Vai rapidinho, enquanto estabelece ali novamente a conexão. Enquanto o Gleiton tenta se reconectar, eu aproveito para convidá-los, né, a ir postando comentários, perguntas, eventuais questionamentos ao Gleiton aqui nos comentários, que nós temos aí abaixo do vídeo, no próprio ambiente do Facebook. A gente está acompanhando aqui os comentários e, na medida do possível, a nossa intenção é retransmiti-los ao Gleiton para que ele possa comentar as dúvidas, as sugestões, eventuais questionamentos que vocês têm. O Gleiton já está por aí de volta.
Podemos continuar, Gleiton? Tá na escuta? Opa. Nós só perdemos o compartilhamento da sua tela. Se você puder novamente colocá-la aí para nós. Está carregando. Acho que não foi possível carregar, né? Continuar tentando aqui carregar. Vamos aguardar aqui rapidamente, enquanto o Gleiton tenta se conectar novamente, né? Tá aí. Oi, pessoal, eu tô tendo um pequeno probleminha. Fernando, tá dando certo aí? Fernando, tudo certinho aí? Certinho, Gleiton. Fechado. Gente, desculpa, eu tô tendo um pequeno problema aqui. Eu acho que tá chuviscando, chovendo, a minha internet não tá muito boa. Me desculpem, pessoal. Esquenta não. Tá desconectando. Vou colocar a tua tela, tá? Tudo bem. Olá, pessoal, tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Peço desculpas a todas aí pelos transtornos. Vamos lá, então, pessoal. Vamos continuar aqui. Espero que eu não tenha mais esse probleminha aqui, mas super normal acontecer. Espero que seja o nosso último problema técnico aí, em relação à internet. Está caindo, está voltando aqui na região. Tá chuviscando e está bem complicado. Está tendo queda aqui da internet. Vamos lá, pessoal. Então, aqui nesse caso, a gente tem uma função polinomial, né? Nesse caso aí, com a concordade, o coeficiente, nesse caso aí, negativo, para ter a concavidade voltada para baixo, ponto de máximo, para esse caso. E a ideia é justamente essa questão de pegar o peixe, né, com a vara de pescar, onde a gente vai coletando isso aí com um dispositivo de robótica, né, voltado. Aí nessa outra tela a gente consegue ver as diferentes simulações que os alunos fazem, a programação. Na última imagem especial a gente vê uma aluna que manipula justamente a vara de pescar do jogo já finalizado para ir para a última etapa, que nesse caso seria para o hospital para ser utilizado. Ou seja, por mês, geralmente, 1 mês e meio, 2 meses, os alunos constroem de 3 a 4 jogos para cada sessão fisioterapêutica daquele intervalo. E são jogos bem específicos e voltados também pelo grupo identitário desses pacientes. Que a gente tem aqui toda a questão dos coeficientes angulares negativos que os alunos fazem, os movimentos aqui da construção desses algoritmos e de como ele é projetado no próprio software,
A gente também tem uma questão da projeção aí das funções logarítmicas, né, das funções aí dos papagaios. Esses trabalhos a gente tem também artigos, né, que a gente mostra completamente como esses processos de construção eles acontecem, que é uma forma exploratória aí de argumentação. Aqui é a discussão de como essas propriedades são discutidas na construção desses jogos e como esses movimentos desses personagens acontecem. Em especial aqui, pessoal, eu trouxe a questão das funções, né, em especial função logarítmica, trigonométrica, exponencial, quadrática, mas não necessariamente a gente não trabalha só com funções, a gente trabalha com a questão de matrizes, né, trabalhando com as questões das transformações geométricas, até mesmo para a questão da construção proporcional dos objetos, né, o crescimento, e como que essas coisas se comportam aí nessas construções. E a terceira etapa, pessoal, é a atividade mão na massa. A primeira, a gente pega as ideias voltadas do hospital, a segunda, a gente trabalha diretamente com as construções matemáticas no software, e a terceira, que eu acho que é uma das partes mais interessantes, é onde os alunos têm a oportunidade de colocar a mão na massa e fazer a construção de dispositivos robóticos de baixo custo, utilizando conceitos da engenharia elétrica, da computação, interconectado com esses jogos que foram construídos na segunda etapa, para pensar as estratégias voltadas ao Parkinson. E nesse momento eu gostaria de falar sobre isso com vocês. Então, aqui nesse caso, a gente tem alguma dessas construções, uma bike, aqui o regador aqui que a gente pode ver, são materiais de baixo custo, aqui a questão de água, um autocondutor elétrico, aqui nesse caso, de corrente elétrica, as setas, né? Então, aqui a gente tem uma atividade bem prática, né? Que a gente vai falar de hands-on, que é uma atividade que volta à exploração, escopa a imaginação desses próprios estudantes. Aqui a primeira etapa que nós já vimos, a discussão das ideias matemáticas, segundo, desenvolvimento, e a terceira são as depurações que os alunos são incentivados a fazer, né, a testar, a corrigir, a discutir e a definir esses conceitos matemáticos, tendo o professor como mediador do processo de ensino de aprendizagem e não como repetidor de informações a serem meramente consumidas pelos estudantes. Pessoal, tá tudo jóia aí, pessoal? Estou tendo alguns problemas de internet, cai e volta. Vocês estão conseguindo visualizar? Tá tudo certo aí, Fernando? Ando bem, Greiton. Nesse momento a gente consegue te ouvir. Também aqui o slide, está bem tranquilo. Ótimo. Obrigado, Fernando. Muito obrigado aí. Vamos lá, pessoal. Aqui a gente tem aqui uma questão das invenções. Nós utilizamos uma bike, uma roda de bicicleta velha com pallets, com cabo de vassoura, com sensores, uma invenção mobilizada pelos estudantes, que é o jogo da navegação associado ao dispositivo de robótica. Como o nosso áudio está um pouco ruim, eu vou passar a fala do nosso aluno Eduardo, né, que é um dos Matikers, né, faz parte do projeto Matics, né, e eu vou narrar a própria fala dele para que vocês possam ver como funciona esses bastidores, como a gente pensa a articulação dos conceitos matemáticos, de programação, de robótica, que não é voltado para um teste classificatório, mas voltado para uma solução local de uma sociedade. Claro que os alunos têm a oportunidade, no fim de todo esse processo, participar de projetos, né, de feiras científicas, publicar artigos sobre isso, acabam recebendo indiretamente prêmios, né, ou até mesmo de Olimpíadas, voltados para a área de matemática. E a gente também, claro que não é voltado a uma formação voltada só para testes classificatórios, mas como consequência acaba aparecendo como resultado indireto, né. Então, eu vou parar essa apresentação para que a gente possa ver essa outra. Todos conseguem me ver aí? Isso, já retomou. Retomou. Estamos aí de volta? Isso. Vamos lá, então. Posso falar, Fernando? Direitinho? Pode sim. Pode dar o play.
Tá tudo jóia. Pessoal, esse caso aqui nós vamos ver a construção, passando pelas etapas do pensamento computacional, identificar problemas, gerar ideias, pensar sobre essas construções, né, utilizando materiais de baixo custo, voltado aí para sintomas específicos da doença. A gente tem aqui o Eduardo. Pessoal, aí o Eduardo está explicando sobre a construção desse jogo aí, dispositivo de robótica, é voltado para o tratamento específico, laterais, coordenados, coluna ereta, acompanhado de profissionais. Esse jogo é mobilizado dentro da sala de aula que mobiliza conteúdos de matemática de forma exploratória, onde os alunos têm a oportunidade de investigar, analisar e pensar na construção desse dispositivo de robótica, como números probabilísticos, intervalos, tempo, temporalizadores. As funções são testes aí que acontecem em materiais de robótica voltado ao trabalho coletivo de jogos. Depois de todo esse final desse processo, alunos têm a oportunidade de ir para o hospital, que fica a aproximadamente 250 quilômetros de distância da nossa cidade, onde a gente pega aí essa van do Instituto Federal e vamos até o hospital, que é referência no tratamento da doença de Parkinson. A gente consegue ver o Eduardo explicando as questões das trajetórias dessas funções, né? Aí são as apresentações de eles participam de eventos, explica essas mobilidades matemáticas, né? E a gente utiliza toda essa questão do conhecimento matemático voltado, em especial, para problemas reais em sociedade. Eu vou tentar voltar aqui, agora para a nossa tela principal. Tudo bem, pessoal? Tá tudo jóia aí, Fernando? Tá dando para ver? Estamos acompanhando aqui. Agora vamos aguardar só um pouquinho para carregar, né, a outra tela, a tela com os slides. Isso, já está carregando. Pronto. Fernando, opa, vamos lá então. Pessoal, aí a gente tem o Eduardo, que ele explicou uma dessas invenções, tá de forma bem resumida. Os alunos, eles têm tempo para pensar sobre essas coisas, construir, claro, com todo o processo de ensino, não há neutralidade em nenhum processo, tampouco haveria neutralidade nesse processo de ensino e aprendizagem. Então, os alunos, nós temos objetivos muito bem definidos, não é construir por construir, não é brincar por brincar. Os alunos, eles têm propósito real de mobilizar, compreender esses conceitos e, muito mais do que compreendê-los, aplicá-los em problemas que, na verdade, nem existem soluções. Eles que desenvolvem essas soluções quando pensam numa construção, por exemplo, de uma roda de bicicleta voltada para o movimento de um timão, de uma navegação, que vai incentivar movimentos coordenados, sincronismos estratégicos, voltados para sessões fisioterapêuticas de um hospital público. Obviamente, a gente tem a visita no hospital, né, que seria a quarta etapa desse processo. A gente tem aí todos os movimentos voltados para a coordenação dessas questões aí dos próprios sintomas. Uma das grandes questões que nós temos aqui, além de toda essa mobilidade, é também pensar sobre a ética, né? Como que a gente pode pensar a formação desses alunos, pensando em soluções locais, mas que também pensam como que esses alunos podem atuar de uma forma participativa em sociedade, que desenvolva as suas ideias, as suas habilidades e competências, e ao mesmo tempo se sentem corresponsáveis e até mesmo ao ajudar o próximo, né, nessas mobilidades que aí são colocadas. Antes de passar um depoimento de um dos nossos pacientes do hospital, né, que é atendido pelo projeto, juntamente com a equipe de professores, né, que trabalham engajadamente, voluntários, todos são voluntários desse projeto. Eu gostaria de apresentar também outro jogo, né, que a gente falou do café, de uma aluna falando sobre esses processos, de como ela percebe essas ideias de identificar o problema, criar estratégia não necessariamente que é dada pelo professor, mas que é desenvolvida em grupo e pelo grupo encaminhada em sociedade. Tá bom? Eu vou só interromper aqui essa pequena apresentação, para que a gente possa pensar em outra apresentação aqui, de usar o conhecimento voltado para a sociedade. Vamos usar o conhecimento científico voltado para o bem. Vou esperar carregar só um pouquinho aqui a tela, né, certinho.
Aí, nesse caso, aí, a gente tem a Carol, né, que ela vai explicar os processos. Eu vou passar aqui, eu vou narrar a própria... Nesse caso aí, pessoal, ela fala sobre a construção dos testes, e ela está dizendo que ela faz parte do projeto Matix, onde ela... que para ela é um projeto significativo, inovador. Ela está dizendo onde ela consegue aplicar os conhecimentos científicos matemáticos voltados para a construção desses jogos, e esses jogos não necessariamente se encerrem na sala de aula, né? Esse jogo, por exemplo, que eles passam tempo desenvolvendo dentro de sala de aulas e levam para o tratamento da doença de Parkinson voltados para problemas específicos da própria doença. Ela está falando das diferenças, das dificuldades, que uma delas foi a questão de pensar fora da caixinha, porque muitas vezes os alunos são incentivados a somente aprender o conteúdo sem finalidade, aprender para passar de ano, né? Isso nas palavras da Carol. E a ideia é justamente trazer mais contexto e aplicação para a matemática da educação básica, e ela está dizendo também que não é o caminho mais fácil, porque te coloca a pensar sobre essas coisas, e não é substituir valores apenas uma função, uma equação, ou até mesmo resolver um exercício do tipo receita. Eles têm que pensar nisso, e também existe toda uma questão social, que é voltada para o bem comum, e usa o conhecimento em favor das pessoas. E termina com a mensagem: vamos usar o conhecimento voltado para o bem, né? Aí, lembrando, pessoal, embora o projeto ele é do Instituto Federal Goiano, ele nasceu numa escola municipal, né, de Senador Canedo aqui em Goiás, onde a gente atendia especialmente crianças, voltado só para a construção de jogos, né? Hoje a gente tem a construção de jogos, dispositivo de robótica, e voltado para essas questões aí do Parkinson. Então, pessoal, para a gente finalizar aí com chave de ouro, eu gostaria de deixar agora uma mensagem do senhor Iguatemi, um paciente muito querido, que nós amamos muito, né, que é uma grande inspiração para nós, que participa de todas as sessões fisioterapêuticas, dessas invenções criativas, voltadas para o bem comum em sociedade, dos alunos, dos profissionais, que tanto se empenham e engajam conosco, né. Gostaria de mostrar essa fala aí de um desses pacientes nosso, de como esse projeto ele acontece. O bacana disso é que essa mensagem ela está com legenda. Então, não vou precisar aqui, Fernando. É mais importante a gente ver e ouvir na voz do próprio paciente. Assim que estiver pronto aí para vocês, a gente começa a transmissão. Tá bom? Deixa eu só colocar aqui para nós. O depoimento. Fernando, quando tiver tudo ok, você me avisa, tudo bem? Tudo bem. Quando estiver aparecendo aí pra gente. Já está aparecendo. Ótimo. Muito obrigado aí, Fernando. Pessoal, aí a gente tem o senhor Iguatemi, que faz parte, que conosco aí da equipe do Projeto Matix. É um querido aí para nós, e a gente tem muito orgulho de poder pensar a sala de aula como lugar de sonhos, que possa usar o conhecimento científico, matemático, as ideias, e mostrar que é possível a gente aprender matemática, é possível desenvolver ideias poderosas com materiais de custo baixo, porque não é a linguagem de programação que você utiliza, não é o equipamento de última geração que você dispõe do seu recurso, muito pelo contrário, mas é como você utiliza essa linguagem de programação, é como você mobiliza a sua ideia criativa de forma conjunta com diferentes áreas para beneficiar a vida de pessoas. Então, eu gostaria de mostrar esse vídeo aí para vocês, que sempre é uma grande emoção, uma grande honra, uma grande para mim. Esse eu não vou narrar, pessoal, tem a legenda aí para que nós possamos acompanhar.
Voltando aqui, pessoal, então a gente tem aqui nesse caso, não sei, Fernando, todos conseguiram ver direitinho? Passou certinho a... Conseguimos sim, muito lindo, parabéns pelo trabalho, acho que depoimento emocionante, né, e acho que só vem a reforçar, né, a importância desse trabalho que vocês desenvolvem aí, Greito. Fique à vontade aí para fazer seus encaminhamentos. Então, pessoal, eu gostaria de finalizar com um provérbio africano que eu gosto muito, que é um que impacta toda a geração dos matikers, do Matix, né, de pensar a sala de aula como um lugar que usa a matemática em prol das pessoas, que usa a ciência para beneficiar a vida de pessoas, e a gente pode pensar, assim, essa sala de aula que não precisa necessariamente, porque nós estamos trabalhando com a escola pública, né, não necessariamente o projeto acontece no instituto, a gente também tem outras escolas parceiras, né, e a grande ideia é essa, desse provérbio é justamente esse, aquele que toca o tambor não sabe até onde o som vai ecoar, mas ele vai ecoar, e o nosso som, por a gente acreditar que ele não é neutro, ele está ecoando, e a gente quer cada vez mais alcançar maior número de pessoas com a mensagem que nós carregamos, maior número de profissionais, que de forma tão linda, de forma tão honesta, de forma tão coletiva, que são destaques em suas diferentes áreas, os seus campos de atuação na área médica, na área da saúde, na área da engenharia, na área da matemática, que se voluntariam para sonhar esse projeto conosco e beneficiar a vida de pessoas. Então, isso para nós é uma grande satisfação de pensar as ideias embrionárias do pensamento computacional, que é, à luz da ideia do Papert e à luz do que nós vemos trabalhando na tese de doutorado, de pensar, de identificar esses problemas e propor estratégias para resolvê-los. Aqui a gente falou do Parkinson, mas poderia surgir outros trabalhos, talvez do Alzheimer, de outros problemas mais corriqueiros, que certamente fazem parte de diferentes realidades, não só do nosso país, como do mundo afora. É isso, eu gostaria de agradecer a todos que atentamente sonharam conosco e também pôde me ouvir e pensar um pouquinho mais desse projeto. A gente tem a página oficial do Projeto Matix no Instagram e também no Facebook, que é o Matix Oficial, ou Projeto Matix do Facebook, e a minha rede aí é o Greyton Toledo. Pessoal, muitíssimo obrigado pela oportunidade, a todos aí do evento, Enopen, eu acho que é uma grande satisfação estar aqui com vocês e poder mobilizar ações e milagres, né, porque esses milagres, eles são reais e eles são diários, né, e a todos os profissionais que trabalham junto comigo e que sonham esse projeto junto comigo. Muito obrigado, pessoal. Obrigado, Fernando. Muito bacana, Greyton, obrigado aí por essa experiência maravilhosa que você compartilhou conosco aqui nessa tarde, nesse momento. Nós ainda temos aqui, né, Anselmo, acho que em 5 minutos, eu gostaria de pontuar alguns comentários que surgiram aqui. Enquanto isso, se alguém tiver algum questionamento, fique à vontade também para colocar, né? Então, ali, a Keila Lima, Greyton, ela te cumprimentou, né, dizendo que você é inspirador, né? Já te falei isso, mas queria dizer que hoje consigo enxergar que esse é um projeto que fala não só da matemática, que envolve tantas áreas. E ele trata também de romper paradigmas tão cristalizados em nossas práticas. Você mexeu com os fios do processo de ensino e aprendizagem, com as metodologias, com a própria postura do professor e do estudante. É uma nova cultura para a sala de aula. Obrigado. E aí eu gostaria que você falasse um pouquinho, Greyton, de como foi essa interação também, vamos dizer, social, né? Porque você tinha crianças, jovens, interagindo com idosos, pessoas da terceira idade. Como que foi também um pouquinho esse impacto social, digamos assim? Claro, Fernando. Primeiramente, eu quero agradecer a fala da querida Keila, que ela é uma professora inspiradora. Receber aí acho que é do Paraná, né? Curitiba. Obrigado, Keila. Eu recebo com muita alegria a sua fala. É sempre uma honra. A Keila é da rede de aprendizagem criativa, uma professora inspiradora também, uma pessoa que tem nos acompanhado de perto, e ouvir uma mensagem como essa nos traz muita força e muito contento. Muito obrigado por essas palavras, Keila. Sobre a questão do nosso projeto, Fernando, é um trabalho interdisciplinar, né? A gente pensa, quando a gente começou lá em 2015, uma escola municipal em Senador Canedo, que é um município aqui de Goiás, nós começamos com aproximadamente 35 crianças do 6º ano para a construção de jogos. A gente não tinha nenhum espaço para a gente desenvolver as atividades, então a gente mobilizou a comunidade
da escola para nos ajudar a lavar, para ajudar a ampliar, para pintar, e foi que a gente construiu o primeiro espaço maker de matemática, né, com cadeiras de pallet, com mesas de pallet, aqueles computadores, nós tínhamos computadores brancos. Então, nós estamos falando de uma escola real, nós estamos falando de problemas reais, nós estamos falando de uma escola que tem o maior índice de questão de drogas, enfim, de alunos de evasão. Começou nessa realidade, voltada para essa realidade. Então, os alunos, eles construíram jogos ao mesmo tempo que aprendiam matemática. O projeto foi ampliando, a gente foi ganhando mais parcerias, e assim a gente estendeu o projeto para o Instituto Federal, assim que eu assumi, em Ipameri. Então, o trabalho não começa a acontecer apenas no ensino fundamental, mas no ensino médio. Começa a aparecer paralelamente. Então, o objeto da escola, né, municipal tem o espaço maker voltado para essa escola, e temos também um espaço maker voltado aí para o desenvolvimento dessas ideias no Instituto Federal com os alunos do ensino médio, né, em especial juntamente com profissionais voltados engajadamente conosco lá para esses problemas reais. É muito importante também dizer, a gente tem ajuda, né, por exemplo, de colegas, doações, para que a gente possa comprar nossas placas, e todo o trabalho aí também a gente tem um empenho engajado muito do Instituto Federal Goiano, Campus Avançado Ipameri, da minha direção, que sempre nos apoia, nos incentiva para o desenvolvimento desse trabalho. E alguns professores também que trabalham junto conosco. Então, um trabalho feito de diversas mãos, diversos sonhos, né? É isso. Bacana, Grayton. A Renata Barros também colocou aqui, né, dizendo que é emocionante ver e saber que há pessoas que levam a matemática a lugares inimagináveis, né, e transformam vidas. Muito, muito emocionante mesmo, Renata, principalmente porque a gente percebe ali todo o caráter social e inclusivo, né, que essa proposta tem, sobretudo trabalhando um conceito que é o pensamento computacional, que às vezes, né, nos parece ser algo um tanto quanto distante, né, dessa interação social, né, parece ser algo mais voltado para as máquinas, né, e aí a gente vê o quanto é importante, quanto esses conceitos podem ser aplicados de forma bastante prática, de forma bastante interativa, bastante inclusiva, trabalhando com matemática, trabalhando também com outros conceitos. Parabéns, Grayton, aí por esse trabalho, né, que a gente sabe que não é só seu, mas você que está representando esse trabalho, então receba os parabéns em nome de todos os envolvidos com essa iniciativa. O Léo Tossi, desculpe aí se eu não pronunciei o nome correto, mas o Léo está dizendo aqui, esse envolvimento do público externo é maravilhoso, gostei bastante desse projeto, professor Grayton, já estou procurando no YouTube para conhecer melhor. O Grayton tem, né, vocês podem encontrar lá também, ele tem algumas atividades que ele divulga lá. Ele deixou o contato dele aí também nas redes sociais, você consegue encontrá-lo facilmente. Eu gostaria de dizer também que esse tema pensamento computacional, nós vamos ter aqui no evento mais outras 2 palestras, né, então acompanhe, amanhã nós temos uma às 9h30 com o professor Marcos Maltempe, também falando sobre a temática do pensamento computacional, e amanhã no período da tarde, às 14 horas, eu também estarei falando sobre esse tema. Mas aqui, Grayton, também gostaria de colocar uma pergunta. Você aborda muito bem na tua explanação, né, que você falou um exemplo bem clássico assim, do nosso cotidiano, que é colocar uma roupa para lavar, e depois você vai lá na frente e traz exemplos riquíssimos aí, envolvendo robótica, envolvendo reutilização de materiais, depois conceitos de programação, de desenvolvimento de jogos, né? Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho do seu ponto de vista, de quem quer iniciar, né, ali na escola, introduzir essa temática na escola, né, de repente, tentando resgatar aí algum conceito mais inicial, né, como esse que você colocou, que é do nosso cotidiano, né, então, se você pudesse comentar um pouco dessa experiência introdutória para quem está querendo começar, né, por onde começar. De repente, eu não consigo trabalhar robótica, porque eu não sei conceito de programação, eu não consigo desenvolver jogos, porque eu não tenho um laboratório de informática, mas se a minha escola, se eu quero introduzir isso na escola, qual seria, basicamente, um caminho, assim, pela sua experiência, claro, né? A gente sabe que a realidade varia de uma para outra, né? Mas a sua experiência, acho que é importante ouvir. Fernanda, que excelente pergunta. Eu acho que é uma pergunta muito crucial, porque é importante dizer que o pensamento computacional não precisa ser necessariamente da área de exatas, pode ser para qualquer área da área do conhecimento.
quanto a gente, por exemplo, recorre às teorias, às pessoas que já discutem isso aqui no Brasil e fora do Brasil, a gente pode pensar em identificar um problema e traçar estratégia para resolvê-lo. De grosso modo, a gente pode pensar isso. Eu trouxe aqui um exemplo, por exemplo, lavar roupa. Mas, por exemplo, a gente poderia pegar, empilhar uma figurinha. Como a gente pode organizar as figurinhas que estão empilhadas? Poderíamos trabalhar em grupos, dentro da sala de aula, e criar diferentes estratégias para resolver isso. Ou até mesmo criar o necessário... Eu estou me aventurando muito na cozinha agora, criar coisas gostosas, né? Eu me descobri nessa área, criar, por exemplo, uma torta de limão, né? Como que a gente pode pensar para misturar esses elementos, depois pensar o recheio, né? Não pode pensar o recheio antes, porque não vai dar a questão, existe uma etapa a ser seguida, pode ser uma questão do algoritmo, a abstração de como eu posso pensar sobre esse pensar, eu criei isso, mas por que eu pensei se refletir sobre essa reflexão que já aconteceu? Então, a gente tem problemas muito ordinários, empilhar uma figurinha, lavar uma roupa, trocar uma lâmpada, né? São questões que a gente pode trabalhar em grupos e mobilizar estratégias para resolver esses problemas dentro do contexto formativo em sala de aula. Seja no ensino fundamental 1, com as crianças, com os adolescentes, ou até mesmo pensar numa programação mais simples, porque a gente pode pensar uma programação sem necessariamente um computador. Por exemplo, quando eu posso desenhar um quadrilátero qualquer, vamos pegar um quadrilátero regular, um quadrado, a gente pode criar, por exemplo, uma fita, né, uma fita crepe, aquela branquinha, né, a gente pode pedir para os alunos, com os pés, construir um quadrado sem usar alguns instrumentos de medida, para que eles criem suas próprias medições, e eles criam esse quadrado, onde a gente pode considerar um problema irreal de não ter os instrumentos para criar esse quadrado e criá-lo. E uma grande questão depois disso, eles podem se assumir a posição de um robô, uma pessoa assume o poder de robô, e as demais vai guiar estratégias, né? Quantos passos ele tem que dar para fazer um lado desse quadrado, quantos ângulos ele tem que virar para girar, e assim formar os 4 lados desse quadrado. E uma grande questão aí, se ele quiser já ir para a programação, ele já pode pensar num laço de repetição. Vamos supor que ele precisa fazer 4 passos de pé e virar 90 graus para a direita. Então, 4 para frente, vira direita. 4 para frente, vira direita. 4 para frente, vira direita. E ele vai ver que vai existir 4 repetições aí de para frente, 4 para frente, uma direita. Pode colocar isso dentro de um laço de repetição. Repita 4 e coloca esse espaço. Então, ele pode trabalhar de forma muito intuitiva, desde problemas bem globais até problemas mais específicos, até problemas voltados para a computação. Dentro disso, você pode explorar umas ideias matemáticas, você pode trabalhar com Scratch. Uma coisa muito legal aqui que eu gostaria de falar, que a gente tem a rede de aprendizagem criativa, né? É uma coisa muito importante de dizer que eu não preciso trabalhar com a linguagem mais poderosa ou com os mecanismos Mindstorms, da Lego, enfim, às vezes tem peças maravilhosas, mas que muitas vezes se tornam inacessíveis. Então, no nosso caso, a gente não trabalha com esse tipo de equipamento, mas a gente pode criar coisas tão incríveis usando a criatividade, usando a disposição, a motivação, e desenvolver coisas muito úteis, voltadas para a sociedade, que não necessariamente precisa gastar muito, ou que requer um gasto excessivo aí para compra de materiais, para manutenção desses materiais. Não é a linguagem que se utiliza, até falei isso aqui, mas é como você utiliza essa linguagem, como você utiliza esse programa e como você mobiliza ideias dentro da sala de aula para promover a formação. Aqui no meu caso, a formação em matemática. Lembrando aí, você falou do Marcos Maltempo, meu orientador, ele vai falar um pouquinho sobre o pensamento computacional, acho que ele vai puxar um pouquinho disso aí também para nós. 9h30 amanhã a palestra dele. Fiquem à vontade também para acompanhar as outras palestras do evento, né? O evento está recheado de palestras, nós estamos com 3 salas acontecendo simultaneamente, né? Eu agradeço imensamente, Gleiton, a tua disponibilidade em estar conosco aqui nesse momento, compartilhando essas experiências fantásticas, fabulosas. Nosso muito obrigado em nome da comissão organizadora. Eu agradeço também ao professor Anselmo, que está dando o nosso apoio técnico aí. Agradeço, acima de tudo, a compreensão de vocês e a participação dos professores, das professoras que estiveram aqui conosco nesse momento. Nós estamos chegando aqui aos finalmente, mas não deixem de acompanhar, né? Essa palestra também vai ficar disponível de forma gravada aqui no Facebook, né? Posteriormente também a comissão deve disponibilizá-la por meio da página do Enopen. Então, muito obrigado, até uma próxima oportunidade. Continuem aí participando do Enopen. Gleiton, grande abraço, sucesso. Muito obrigado. À disposição. Um abraço. Um abraço, pessoal. Muito obrigado, pessoal. Valeu.